Mas aí eu trago um outro conteúdo para a gente trabalhar, tá? Para não ficar muito cansativo também. Tudo bom, Lavínia? Tudo bom, Gabriel? Renan, tudo bem? Thiago, Luiz Octávio, tudo bem? O pessoal ia entrando, aí a gente... Olha só! Não, é não, eu não estou pegando. Isso, gente. Não precisa não, hoje a gente não vai usar. Que o vídeo eu já passei semana passada para vocês, né? Não, a dona Eliane proibiu, né, os celulares. Nem no foninho? Não, nem no foninho. Teve uns probleminhas. Pode? Quem está em casa, por favor, pega a apostila para mim. É volume 8 de vocês, né? Grupo 10. Capítulo 14, pode ser? Oi? Não, o problema não é isso. O problema é que depois o Rafael da agência, ele que administra. Então, ele vai comunicar a dona Eliane que aconteceu isso. Então, dá problema depois para a pessoa. A pessoa que tem que tomar cuidado com as brincadeiras que faz, porque vai... Toma punição por bobeira, gente. Vai soltar um som de um gemidão na aula? Brincadeira, né? Tá com outro som, né? Bom, se é outro professor, já fica nervoso. Eu não esquento a cabeça com isso, porque é a pessoa da escola que toma as providências, né? Então, porque é só ele sobe os vídeos. Na hora da aula lá, ele vai averiguando um vídeo por vídeo. Então, ele comunica, né? Então, é ruim, porque aí você tem que falar que é aluno que fez isso, porque com o aluno... Então, as coisas já não tá boa. Nem vou descobrir quem é o Se pá, eles estão nessa sala, algum menininho, né? Uma menininha. Se pá, dessa sala, versaceiro. E ninguém conecta dessa sala, só tem quem passou. Não, mas deve ser assim. Alguém me quer, alguém dá nome. Não, mas acho que eu falou que ele é facinho, é só que não leva muito tempo para pedir. Deixa eu ver nossa estimação. É verdade. Mas assim,
enche o boneco. Ô, velho, você tá aceitando? Velho, ele não é. Ai, mas não é Não, vai ser. Não, ficha e uma deu muito. Não. Eu vou punir, eu quero acrescentar. Virou ele? Deve ser um menininho da outra sala. A organização foi falar. Ela quer muito Deve estar conhecer. fazendo arte. A Morgana quer muito conhecer esse Thiago. Ó, que arte! Gente, é muito chato isso. Depois vai vir bomba para a sala de vocês, tá? Essas coisas de passar link, tem que tomar muito cuidado. Mas a gente não passou, a gente. Não, mas eu falo assim, ó, que às vezes a brincadeira de alguém estoura para todo mundo, que às vezes nem tem nada a ver com o rolo, né? Então aí vocês abrem a boca depois. Mas deve ser alguém da outra sala, porque da outra sala também tem esse link. Pô, pior que eu tô falando aqui, mas eu quero levar a sério. Ah, já que é vocês vão, agora não. Nossa, eu vou lá em casa. Não, gente. Olha que não, você tá na internet, você tem eu. Não, mano, vai ser uma pedra. Olha embaixo da conta. Eu faço pouco, eu carrego. Eu também, então não tem De isso. graça. Tem que matar as formigas no começo. Tá As bombinhas? Esse capete Bombinha lá. da formiga, só? Esse capete do. Tem, não parece a bombinha, você deixaram o rubro amarelo, né? O problema A é máquina era O rosa. rubro rosa, a mulher. Amarelo, porque a gente gosta das pessoas quando tá assinado. Ah, mas pra mim é azul. Aí é porque você é machista? Eu sou. Tem que ser arco-íris. Pra mostrar que você não. Tem que ser sim. Gente, tudo bem vocês acharem na apostila? Pode ser? Capítulo 14. As tarefas de vocês e as provas de vocês vão ser só sobre esse capítulo. Vocês têm mais uma entrega de tarefas aí. E o que vai ser também tirada tudo daqui? A prova de hoje de vocês... Quem que não achou ainda, por favor? É o seguinte, pessoal, a prova de vocês vai ter a ver com a obra da própria, da Jenny Saville, tá? Por quê? Então, mas, por exemplo, ó, eu vou até falar para vocês o que vai cair para a gente poder revisar, né? Algumas artistas aí, no caso da Jenny Saville, a obra dela também tem a ver. Tá aqui, ó, página 200. A Margarete Chiani, ela também, vocês teve uma aula quando a gente fez o desenho dela. A Margarete Chiani foi aquela mulher que foi casada e ela teve as obras um pouco atreladas para o marido, né? Ela acabou deixando o marido tomar conta. E ele acabou assumindo a postura, né? E a posição dentro, assim, como se as obras fossem dele, mas na verdade ficou por muito tempo. Tem até um filme do Tim Burton que ele fez a respeito dela, tá? Contando a história. Tá no QR Code, mas muita gente já disse que tentou olhar no QR Code, às vezes não funciona ou não entra, então é um pouco complicado. Não, mas as minhas, ó, por exemplo, o que sempre vai cair? Às vezes alguma coisa relacionada da obra da artista, pode ser alguma coisa relacionada a alguma técnica que ela desenvolveu, ou o próprio nome, ou da artista ou da obra.
tá? Então, aí só tem que atrelar, por exemplo, a obra própria é da Jane Saville. Tem gente que faz confusão, pensa que é da Margarete Chiani, mas não é, tá? A Margarete Chiani, na verdade, ela faz, assim, as obras mais no preto e no branco. Outra artista é a Louise, que ela fez a obra Mamã, que é essa obra aqui da página 201 da Aranha, ó. Ela, na verdade, fez essa comparação com a mãe, tá? O que acontece? Ela fez o seguinte, ó. Mamã é um ode à minha mãe. Ela era minha melhor amiga. Como uma aranha, minha mãe era tecelã. Então, minha família trabalhava na restauração de tapeçaria e minha mãe estava encarregada da oficina. Como as aranhas, minha mãe era muito inteligente. As aranhas são presenças amigáveis que comem mosquitos. Sabemos que os mosquitos espalham doenças e, portanto, são indesejados. Então, as aranhas são úteis e protetoras, assim como a mãe. Então, ela fez uma referência para a mãe dela, tá? Na obra. Essa obra aqui está na frente do Museu do Louvre, mas já foi posta na frente de alguns museus, até no Brasil, Nova York, rodou o mundo aí fazendo um pouco. Então, só não confunde o nome, porque essa é da Louise, tá? Então, na verdade, assim, ela é uma artista que ainda faz referência às histórias e reflexões mais poéticas, tá bom? No caso, a Louise, que faz a obra Mamã, tá? É só gravar o nome que não tem erro. A Camille Claudel, ela também passou por inúmeras dificuldades, tá? Então, vai aparecer alguns nomes aí que talvez vocês não conheçam. Não é muito, por exemplo, a Frida Kahlo é mais conhecida. Até a própria Jane Saville é um pouco mais conhecida. Mas, no caso, a Louise, a Camille Claudel, já é outros nomes que não é muito comum. Tudo bem até aí, essa primeira parte? Depois, aqui na página 202, ó, dá uma olhadinha. Tem uma listagem aí falando um pouco de algumas mulheres que se destacaram dentro da arte. Só que desse pedaço aqui a professora não usou porque era muito conteúdo, tá? Eu queria que vocês pegassem para mim na página 203, que agora essa é importante para a gente poder estudar. E aí os conteúdos também da página que vai cair um pouco na prova e nas tarefas também vocês vão fazer. Eu gostaria de falar para vocês sobre as iluminuras. As iluminuras eram pinturas religiosas, tá bom? Antigamente, os livros publicados, o pessoal usava, por exemplo, assim, não sei se alguém já teve em casa ou se já viu, às vezes algum parente tem, aquelas bíblias mais antigas, elas parecem que eram pintadas à mão. Tem umas que é enorme, é gigante, é pesada, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver. Ou se alguém tem em casa, tudo. Tem umas que é umas capas pretas, umas coisas antigas. As iluminuras, na época do medieval, eram feitas nesses estilos. Só que tem uma freira que se chamava Ende, tá? Então, tá bem aqui, ó, na página aqui, bem no comecinho, vai contar a história dela. Essa freira, ela, na verdade, vivia no mosteiro espanhol, tá joia? E ela foi considerada por alguns especialistas, assim, a primeira artista a fazer um pouco, tá? Desse tipo de trabalho. O que é iluminura? São essas pinturas aí, religiosas, tá bom? Vocês estão vendo o último julgamento das iluminuras, que é o do livro do Beato Gerona. 975 antes de Cristo, tá? Professora, mas ela pintava esses desenhos aqui meio estranhos, ela fazia algumas pinturas relacionadas a santos, a imagens da Bíblia, contava algumas narrativas, tá joia? Então, isso aí é legal vocês grifarem. Se quiser grifar para dar uma estudada aí, que é importante, vai ter bastante coisa aí para fazer sobre ela, tá? Então, Iluminura, na verdade, é um livro antigo da era medieval. O período do Renascimento, ele foi marcado pela artista Sofonisba. Ela ficou entre o Renascimento e o período Barroco, tá bom? Então, pode marcar isso aí também, porque o período que ela sobrevive é esse. Essa foi uma das artistas mais importantes, tá? Na página 204 está falando dela. Ela, na verdade, pintou os autorretratos, tá? Ela praticamente tinha uma particularidade parecida com a do Caravaggio. Então, se a gente for pensar assim numa personalidade feminina para poder ter feito alguma obra e ter estudado, ela já fazia os autorretratos, olha aqui para vocês verem. Já aparecia uma foto, né? Então, ela tinha essa característica. A família dela toda, o pai era comerciante, então incentivou ela também nas questões de estudo, nas questões artísticas também, para que ela pudesse desenvolver, tá joia?
Então, essa artista aqui é uma das principais. E ela faz algumas pinturas também da irmã que se tornou freira depois. Ok? Então, todo o trabalho dela vem voltado nas pinturas radiais. E o Michelangelo que acaba fazendo alguns retratos dela. E assim, no caso, a Sofonisba, ela começa a trazer algumas honrarias, tá joia? Na técnica do autorretrato. O autorretrato depois foi firmado muito pela Frida Kahlo. Apesar da Frida Kahlo trazer um pouco do movimento surrealista, a Sofonisba trouxe o realismo de uma forma parecida com o Caravaggio, tá? Então, estava no mesmo par ali. E ela já foi comparada até Leonardo da Vinci. Porque esses estudos dos desenhos que o Leonardo da Vinci faz, ela já praticava. Então, eles acreditam que ela também já tinha ali um pouquinho desse gancho do autorretrato e os meninos acabaram se apropriando também um pouco dessa técnica, tá? Mas, assim, ela não teve muito crédito no começo, porque antigamente as mulheres não podiam ter essa liberdade, tá? Então, os homens que levavam subtítulos, não era comum as mulheres se destacarem nas artes plásticas. Então, por isso que esse capítulo aqui traz um pouco do movimento feminismo, tudo, retratando um pouco aí, tá? Das obras dela. Alguma pergunta até aqui? E agora, na página 205, nós vamos falar de uma artista muito importante, que é a Maria Martins. Essa artista é brasileira, tá? Ela foi casada com um diplomata, Carlos Martins, e ela também tem uma participação muito importante, muito forte, porque ela fez parte do movimento surrealista, tá? Ela conheceu o Duchamp, ela conheceu o Ernest, o Max Ernst, que era na época na Alemanha, o fato do pessoal estar no dadaísmo, tá entrando aí um pouco nesses conflitos, ela também já era uma artista que se destacava. E as obras dela é comparada a Frida Kahlo, tá joia? Então, tem aí um período falando dela, tá? Artista do século foi escultora. Além de artista, uma mulher de pensamentos e comportamentos avançados para o seu tempo. Tal qual Frida Kahlo, tanto que a artista é chamada por alguns de Frida Kahlo brasileira. Porque ela fazia escultura. Tem uma escultura dela que dizem que a inspiração daquele personagem, o Venom, foi feita por conta dela. Eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que fica mais fácil para a gente poder entender, que fica bem legal. Na verdade, ela faz uma escultura. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que dá para... Antes de eu colocar aqui, deixa eu só fazer a chamada rapidinho, gente. Senão depois eu esqueço. Deixa eu ver quem está na aula. Beatriz? Breno? Breno Ruiz, tá aí? Fernando? Gabriel? Ah, o Gabriel não tá, desculpa. Gabriel Mazotti? Gabriel Pirillo? Gabriela Laudares? Helena? João Gustavo? Tudo bom, João? João Marcelo? Lavínia? Lívia? Luca? Luiz Felipe? Luiz Octávio? Maria Vitória? Mário Sérgio? Morgana? Miguel? Alguém sabe do Miguel? Ele não frequentou uma aula desse mês? Nem online, nem presencial? Paulo? Pedro? Pedro Henrique? Pedro Moraes? Pietra? Rafaela? Renan?
Saulo. Ah, o Saulo não tá, desculpa. Opa. Thaís. Vamos entrar na brincadeira. Vamos entrar na Deixa eu achar a imagem aqui que é da obras lá. Alguém pode, por gentileza, ligar aqui rapidinho, Saulo? Você faz favor para a professora? Você apaga a luz também? Nossa, que vai. Posso apagar aqui, gente? Matemática, papai? Não. Você não pode gostar de morder as coisas? Pode deixar. Pessoal, essa daqui é a obra, então, da artista Maria Martins da Apostila. Oi? Não, depois você vai, pode deixar aí, não tem problema não. É o seguinte, a Maria Martins, ela foi casada com o Carlos Martins, que era um diplomata, né? Ela é considerada a Frida Kahlo brasileira por conta das esculturas que ela faz. Dizem que aquele personagem, o Venom do filme lá, foi uma inspiração em algumas obras dela, nesse sentido aqui, tá? Às vezes a gente pensa que não tem alguma coisa a ver, ou que não tem inspiração, alguma coisa da arte surrealista, mas ela traz um pouquinho aí, tá vendo? Dos aspectos e características. Ela, na verdade, ela se envolveu em alguns movimentos políticos também, por conta da diplomacia e por conta de estar em vários lugares, ela atendeu as obras dela a várias culturas e vários projetos também arquitetônicos, tá bom? Então, ela, na verdade, está mais ligada um pouco às pinturas. Dá uma olhadinha na apostila de vocês na página 205, tem uma exposição, tá? No Museu de Nova York. E depois tem aí também o Impossível, que é algumas esculturas dela em bronze, que é essa estátua aqui que vocês estão vendo, tá? Olha, fez eu rir com o nariz. Dá uma olhadinha aí, por favor. Então tem aí na apostila falando algumas coisas sobre ela, tá? Maria Martins estudou artes em alguns lugares da Europa e no Japão. Ela teve suas obras reconhecidas principalmente nos Estados Unidos, onde fez a sua primeira mostra e abriu seu ateliê lá, tá? Suas raízes brasileiras, no entanto, estão na essência de suas temáticas que buscaram na Amazônia e na figura de religiosidades brasileiras, principalmente referências, daí veio a inspiração para criar formas orgânicas e contorcidas. Então, praticamente assim, ó, essa foi uma obra, nós temos outras aqui também.
Deixa eu ir compartilhando aqui. Aí eu taquei sabonete no chão, eu falei que a minha no banheiro, uma cabine que era pra ele correndo. Aí ela foi. Caraca, você é um gênio, você. Aí ela caiu. Sabonete, a vida dela toda. Essa daqui é outra obra, gente. Dá uma olhadinha. Jurou? Pronto? Posso dar aula agora? Essa também é outra dela, tá? Parece um pouco estranha, mas ela faz uma apologia toda além de arte. O que é além de arte? Aquelas obras ligadas à natureza. Lá no 6º ano, no 7º ano, a gente tem um pouco desse estudo, tá? Que é a arte ambiental. Ela trouxe um pouco da inspiração na questão dos jardins, né, suspensos que usa. Então, a princípio, parece um pouco estranho. Você olha assim, é meio esquisito, lembra alguma coisa de humano, tudo. E tem, tá? Deixa eu ver se eu acho o vídeo aqui, aí eu passo para vocês, que no outro grupo o pessoal assistiu. A minha carteira, São Paulo dá uma olhada mais que isso. Deixa eu ver. Você precisa respirar. Então, o que você vai ligar? Ia ser legal se morrer. Ia ser muito legal. Esse vídeo aqui, quem está em casa acompanhou aí um pouco da Maria Martins, vai falar um pouco da vida dela. Na verdade, o documentário aqui ela falou, listou as que estavam na apostila, mas também listou pouca coisa dela. Mas, na verdade, assim, ela se desenvolveu mais na escultura, estava envolvida nas questões sociopolíticas, tá? Então, não é difícil para fazer. As tarefas também de vocês para a próxima entrega também tem a ver com esse capítulo, tá? Eu nem coloquei do próximo para não causar confusão, e aí senão fica muita informação, a gente não tinha entrado. Então, para não misturar, se vocês conseguirem acompanhar um pouco desse trecho do vídeo, fazer as outras, os paras conferir, tudo dá certo. Precisa corrigir o para conferir para vocês? Quem que quer que corrige, que vai falando? Pelo para conferir a gente consegue fazer um pouco, né? Vocês podem pegar a apostila aí, por favor, quem não está com a sua? Lembrando que esse bimestre não tem trabalhos, outro, então a pontuação é participação na aula. Se participa, ganha ponto. Se não participa, fica reprovado. Tem as tarefas apenas e o último bimestre agora só tem nota de prova, né? E participação na aula. As tarefas vai. Trabalho. Pronto? Ou para conferir de vocês, as questões aí das figuras que tem dos exercícios de aplicação, muitas delas são pessoais, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, na questão 2, 3, é tudo resposta pessoal. Então, normalmente, quando a gente tem uma opinião a respeito, então fica difícil você falar que é o que é certo, que é a opinião de cada um de vocês, tá bom? Mas o para conferir já dá para a gente poder fazer e ter uma ideia. Primeira questão, assim, ó, em relação à atuação das mulheres nas artes, a questão econômica, ela tinha a ver o quê? Tirava a atenção dos estudos. A alternativa B não foi um fator importante, foi definitivo para que as mulheres pudessem, de baixa renda, participar, ou também era um fator limitante. Ou a letra E, não pode ser considerada em relação ao trabalho das mulheres. Então, normalmente, a falta de reconhecimento era por conta do quê? O que vocês acham? A, B, C ou D? Ou E? D? Mais alguém acha que é a D?
Certo. Era um fator assim, ó, limitante, pois fragilizava a possibilidade de uma mulher poder estudar e adquirir seus materiais. Então, não tinha essa igualdade de estudo, tá bom? Então, por exemplo, às vezes numa faculdade lá que tinha 1.300 vagas, 20 era para mulheres e o restante era toda para homens, tá? Então, a alternativa correta aí do para conferir é isso, em relação à atuação das mulheres, tá? A questão econômica era um fator limitante. O fato de não ter muito poder aquisitivo. Número 2 aí. Em casa, tá dando certo? Dá para acompanhar assim? Dá para vocês fazerem? Depois a gente corrige qualquer coisa? Na número 2 aí tá falando para você circular assim, artistas que não estão na capa do livro, tá? Então, se você pensar assim, ó, o Cindy Sherman não está, a Hillman Clint não está, Sofonismo também não está. Mas essa daqui não tem a ver com a prova não, tá? A terceira tem. Quais foram os períodos de transição de estilo durante que ela viveu, a Sofonismo Anguissola? Período entre o Renascimento e o Barroco, tá? E os artistas que admiravam o trabalho dela é o Michelangelo. E aí, tudo bem? Tudo jóia? Renascimento e Barroco. Depois é o Van Dyck que curtia, né? Ou Van Dyck, como o pessoal fala. E o Michelangelo. Certinho, galera? Pode ir lá pedir um paninho para você poder limpar aí, fazendo um favor. Tchau, tchau, gente. Até semana que tem amanhã, né?